Minha irmã, meu irmão, chegue ao seu coração e no seio de sua família a luz de Cristo. O Senhor quer iluminar os seus passos com a palavra. Então vamos escutar com atenção a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 a 38. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro, ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos, depois, prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto. E o acompanharam até o navio. Minha irmã, meu irmão, o texto que escutamos é a segunda parte do sermão do apóstolo Paulo em Mileto. Ele está se despedindo dos anciãos de Éfeso. Está pronto para partir em direção a Jerusalém, continuando a sua terceira viagem missionária. Destaca-se o versículo 28, quando São Paulo exorta os anciãos, líderes das comunidades, a cuidarem de si mesmos e do rebanho que foi confiado a eles. É uma exortação para que os anciãos da comunidade de Éfeso estejam cientes do ministério ao qual foram chamados. Para isso, não podem descuidar de si, isto é, tenham sempre presente o compromisso de viver segundo o Evangelho e, desta forma, acompanhem com o mesmo zelo e cuidado os membros das comunidades, qual rebanho do Senhor. São Paulo usa uma palavra muito preciosa para dar uma característica desse cuidado que pede dos anciãos. Ele diz: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas. A palavra que destaco é esta: guardas ou vigilantes. Originalmente está escrito episcopos, palavra grega da qual vem o termo bispo em português, ou episcopo, e também o termo episcopal. Ora, esta função de cuidar vigiando é dada pelo Espírito Santo. Trata-se de uma referência importante para o ministério dos bispos na Igreja, pois os bispos são chamados a cuidar do rebanho que lhe foi confiado, com o intuito de pastorear a Igreja de Deus, que Deus adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Este versículo 28 é citado pelo Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 20, quando se trata do episcopado, ou seja, dos bispos, apresentados como sucessores dos apóstolos.
é importante escutar o que nos disse o concílio. A missão divina, confiada por Cristo aos apóstolos, durará até o fim dos tempos, uma vez que o Evangelho que eles devem anunciar é em todo o tempo o princípio de toda a vida na Igreja, pelo que os apóstolos trataram de estabelecer sucessores. Os apóstolos não só tiveram vários auxiliares do ministério, mas para que a missão que lhes fora entregue se continuasse após a sua morte, confiaram a seus imediatos colaboradores, como em testamento, o encargo de completarem e confirmarem a obra começada por eles, recomendando-lhes que velassem por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os restabelecera para apacentarem a Igreja de Deus. Lumen Gentium 20. É belo o rito de ordenação dos bispos. Antes da imposição das mãos, aquele padre que foi eleito bispo responde a algumas perguntas diante dos bispos ordenantes e da Assembleia Litúrgica presente. Uma das perguntas é esta: queres, com teus colaboradores, presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus com amor de Pai e dirigi-lo no caminho da salvação? Com os ouvidos atentos à palavra do apóstolo Paulo, vamos suplicar ao Senhor graças para os irmãos que assumiram o ministério episcopal. Rezemos pelos bispos para que cuidem de si mesmos e do rebanho que foi confiado a cada um deles. Peçamos ao Senhor a docilidade da escuta da palavra de nossos pastores. Que não falte aos pastores a obediência das ovelhas, nem às ovelhas o cuidado do pastor. Minha irmã, meu irmão, Deus te abençoe e te guarde. Conceda-te ser fiel ao Evangelho e, como membro do rebanho do Senhor, te dê a graça de um dia participar da eterna felicidade. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.